Esta viagem começa em Seven Sisters, uma grande coleção de falésias de giz no sul da Inglaterra. Seguindo para o leste, chega-se a Battle, o local de um dos eventos mais importantes da história da Inglaterra, a Batalha de Hastings, em 1066. Continuando para o norte, a Batemans, que foi lar de um dos maiores poetas do país, Rudyard Kipling. Antes de seguir para o leste e chegar a Romney Marsh, um local surreal. A viagem leva até Dover, um dos portos mais movimentados do mundo e uma ligação essencial entre o Reino Unido e a Europa continental. Seguindo para o norte, ao Castelo de Deal, uma obra de arte da engenharia militar medieval. Por fim, a viagem chega a Canterbury e sua catedral maravilhosa. No litoral sul da Inglaterra, no condado de East Sussex, estão as Seven Sisters. Estas falésias brancas fazem parte do South Downs, uma formação de giz que se estende por 110 quilômetros no sul da Inglaterra. Estas falésias brancas são uma característica icônica do país. São o símbolo de uma nação historicamente conhecida como uma ilha fortificada. O giz foi depositado há cerca de 100 milhões de anos, quando o nível do mar era mais alto e a Inglaterra ficava submersa. A rocha foi empurrada para cima e a erosão formou estes penhascos impressionantes. O mar continua a desgastar as Seven Sisters. A cada ano, elas perdem cerca de 40 centímetros. As Seven Sisters são consideradas uma área de destacada beleza natural. E desde 2011 fazem parte do mais novo Parque Nacional da Inglaterra, o Parque Nacional de South Downs. Nas Seven Sisters fica a Praia de Pedras de Burling Gap. A localização protegida desta pequena baía a torna perfeita para guardar barcos pequenos e, durante séculos, para o contrabando. Os chalés acima de Burling Gap acolhiam as famílias dos aduaneiros que cuidavam do local. Hoje, Burling Gap recebe muitos visitantes, viajantes e, em várias partes da praia, nudistas. No fim das Seven Sisters está Beachy Head. Esta falésia é conhecida pela quantidade de suicídios. Cerca de 20 pessoas por ano se matam aqui. No mar abaixo está o farol de Beachy Head. Dizem que um fogo é mantido aceso aqui desde 1670, alertando os navegantes da extremidade rochosa do South Downs. O farol, construído em 1900, levou 2 anos para ser finalizado. Com 43 metros de altura, foi necessária a utilização de um teleférico para transportar as 3.000 toneladas de granito da Cornualha. No passado, um funcionário administrava o farol, mas em 1983 ele foi automatizado. Hoje ele é monitorado remotamente por uma empresa a centenas de quilômetros dali. Ao leste, fica a cidade balneária de Eastbourne, com seu famoso pier. Construído no século XIX, o pier tem 300 metros de comprimento. Em 2014, o pier pegou fogo e quase foi destruído. Mas graças a um empresário local, ele foi salvo e reconstruído. A viagem continua sobre os campos da região rural de East Sussex, até chegar ao castelo de Pevensey. A extraordinária muralha em torno do castelo foi construída pelos romanos por volta do ano 290 d.C.
para proteger o litoral britânico de piratas saxões. A muralha tem 290 metros de comprimento e 170 de diâmetro. É a maior fortificação romana do período ainda existente na Inglaterra. Em 1066, Guilherme, o Conquistador, utilizou Pevensey para agrupar suas tropas quando invadiu a Inglaterra. Depois, os normandos construíram este castelo menor dentro das muralhas romanas. Próximo dali, cercado por um parque magnífico e jardins formais, está o castelo de Hurstmonceux. O nome vem do casamento de uma mulher chamada Idônia de Hurst com um nobre normando chamado Ingelram de Monceux. O antigo casarão começou a ser chamado de Hurst of the Monceux, que depois se tornou Hurstmonceux. Feita no século XV, esta é uma das construções de tijolos mais antigas da Inglaterra. Tijolos eram um material incomum para castelos. Talvez a construção fosse mais voltada para o esplendor e o conforto do que para a defesa. Na década de 1950, o castelo se tornou o Observatório Real de Greenwich. Mas nos anos 90, com o crescimento da poluição luminosa causada pela cidade de Eastbourne, o observatório se mudou para outro lugar. Receava-se que o castelo fosse reconstruído, o que colocaria em risco o jardim elisabetano e o amplo fosso do castelo. Mas atualmente, no topo do portão, ao lado da bandeira do Reino Unido, tremula a bandeira do Canadá. Em 1994, os defensores da reforma foram derrotados e o castelo se tornou o lar de um centro de estudos para estudantes intercambistas da Queen's University do Canadá. O castelo foi cedido à universidade pelo químico canadense Alfred Bader. Hoje, o Bader Center recebe alunos do mundo todo para estudarem neste prédio espetacular que tem uma linda paisagem. A viagem prossegue para o leste, ao longo da costa, para chegar à histórica cidade de Hastings. Foi neste trecho do litoral que Guilherme, Duque da Normandia, desembarcou seu exército e iniciou a conquista da Inglaterra. Antes da chegada dele, Hastings era um importante porto de pesca. Atualmente, ainda é o lar da maior frota de barcos pesqueiros da Europa. O pier de 280 metros de Hastings foi inaugurado em 1872. Com o passar dos anos, ele já teve um estande de tiro, uma pista de boliche e um pavilhão com 2.000 assentos. Nos anos 80, o pier parou de ser usado e, em 2008, foi fechado. Mas com a ajuda de doações e de uma concessão pública, o pier foi reconstruído. E, em 2016, ele voltou a abrir as portas para o público. Empoleirado no topo de uma colina sobre a cidade, fica o Castelo de Hastings. Construído em 1070 d.C., este foi um dos primeiros fortes construídos pelos normandos na Grã-Bretanha. No passado, o Castelo de Hastings tinha uma torre de pedra, masmorras e uma igreja. Mas em 1287, tempestades violentas atingiram as colinas e derrubaram partes da construção, incluindo a torre do castelo, no mar abaixo. Nos anos que se seguiram, o castelo foi destruído. Até que em 1530 ele foi demolido por Henrique VIII, que construiu novos fortes ao redor do litoral. Durante séculos, a terra foi usada para a agricultura e o castelo foi esquecido. Até que, em 1824, as ruínas foram escavadas e abertas ao público.
Hoje é o local preferido dos turistas que seguem os passos de um visitante muito mais antigo, Guilherme o Conquistador. Ele mudou o curso da história da Inglaterra aqui em Battle, que foi nomeada em homenagem à maior vitória dele, a Batalha de Hastings. No dia 14 de outubro de 1066, os ingleses, liderados pelo rei Haroldo II, enfrentaram o exército de Guilherme no cume onde hoje está a abadia. A batalha foi violenta, sangrenta e disputada. Mas os arqueiros normandos tinham bestas poderosas. Uma das flechas atingiu o olho do rei Haroldo e o matou. Sem líder, os ingleses logo foram derrotados. Guilherme assumiu o trono e foi coroado no Natal. Ele reinou até a morte em 1087. Como penitência pelo sangue derramado, o Papa ordenou que Guilherme construísse a abadia de Battle. Mas ela só ficou pronta após a morte dele. Diz a lenda que o altar da abadia fica no mesmo local em que o rei Haroldo morreu. Há uma placa marcando o ponto. Com o passar dos anos, a abadia lentamente virou uma ruína. Algumas das construções ainda existem e são usadas pela escola Battle Abbey. A alguns quilômetros ao norte está a Casa Batemans. Construída com arenito da região no século XVII, na era jacobina, ela foi feita para um fabricante de ferro. As telhas e as 12 chaminés foram construídas com argila de Weald. Mas esta casa tipicamente inglesa se tornou o lar de um escritor tipicamente inglês, Rudyard Kipling. Em 1902, Kipling viu a casa e imediatamente se apaixonou por ela. Mais tarde ele escreveu: "Contemplem-nos, proprietários de uma casa cinzenta e coberta de líquens, com a inscrição 1634 d.C. sobre a porta. Tudo intocado e original. É um local bom e tranquilo. Nós a adoramos desde que a vimos pela primeira vez." Ele morou na casa até a morte em 1936. Em 1939, a mulher dele doou a casa para o Fundo Nacional, para que fosse aberta ao público. Hoje, os cômodos estão praticamente como Kipling os deixou. Seu Rolls Royce ainda está na garagem. O certificado do Prêmio Nobel está pendurado na parede. E no escritório repleto de livros estão a mesa, os itens para escrever, os pesos de papel e o cachimbo dele. Este é um dos castelos mais espetaculares do Reino Unido, Bowdham. Dizem que qualquer um que tenha construído castelos de areia sente uma afinidade imediata com Bowdham. Parece ter sido feito por um balde e uma pá gigantes. Construído no século XIV, o castelo foi o trabalho de um cavaleiro que lutou na França. Bowdham foi feito como proteção contra ataques vindos do litoral. O castelo é famoso pela simetria. É quase um quadrado perfeito. Em cada quina há uma torre cilíndrica de 4 andares e há torres retangulares no meio de cada parede. O fosso é um lago artificial criado com um desvio do rio Rotter para uma área pantanosa. Incrivelmente, o castelo ainda tem o rastrilho de madeira original, o portão que era levantado para permitir a entrada de convidados e abaixado para barrar os inimigos. Mas, durante a Guerra Civil Inglesa, no século XVII, ele foi ocupado e seu interior foi destruído. O castelo foi se deteriorando antes de ser dado ao Fundo Nacional. Atualmente, milhares de pessoas vêm até aqui para explorar este pitoresco castelo e para aproveitar a vista maravilhosa da zona rural de East Sussex. Este é Romney Marsh, lar de vários pássaros e animais silvestres. O poeta John Batman escreveu: Romney Marsh, onde as estradas serpenteiam como fios pelo pasto e o céu sempre ocupa 3/4 do cenário. O mar deu cor
a esse distrito. Ele marcou de prata os postes de carvalho e trilhos. Ele dá à grama e aos juncos um aspecto salgado e cinzento. Perto da beleza natural de Romney Marsh, encontramos uma maravilha moderna, o Eurostar. Este é um dos 44 trens de alta velocidade desta linha. Eles conectam o Reino Unido a Paris e Bruxelas. O Eurostar transporta mais de 10 milhões de passageiros por ano. Muitos chegam aqui no terminal de Folkestone. A ideia de construir um túnel debaixo do canal foi sugerida em 1802. Mas apenas 200 anos depois, em 1988, a construção foi iniciada. O Eurotunnel foi inaugurado em 1994. Os trens carregam não apenas passageiros, como também levam no Eurotunnel Shuttle, carros, ônibus e carga. É uma importante ligação comercial entre o Reino Unido e o continente. O túnel tem 50 quilômetros de extensão. Com 38 quilômetros abaixo do canal, é o maior túnel submarino do mundo. Os trens podem andar a 300 quilômetros por hora e levam pouco mais de 2 horas para ir de Londres a Paris. O Eurostar simboliza a proximidade do Reino Unido do continente, e as falésias brancas de Dover simbolizam a defesa. E desde os anos 90, há um novo pedaço de terra debaixo das falésias, os espólios da escavação do túnel. O Porto de Dover é o porto inglês mais próximo da França. São apenas 34 quilômetros de distância. Durante séculos, esta foi a principal rota para entrar e sair da Inglaterra. Desde a Era do Bronze, este porto é usado para o comércio com o continente. Hoje, ele continua a ser um dos portos mais movimentados do mundo. 16 milhões de passageiros, 2 milhões de caminhões e 3 milhões de carros passam pelo porto anualmente. O porto é um ponto de parada para balsas que vão a Calais e Dunkerque, e para transatlânticos que zarpam de Dover para explorar o mundo. O tráfego é monitorado pela Guarda Costeira de Dover. Construída sobre uma bateria de artilharia usada nas 2 guerras mundiais, a sala de controle fica no lugar de uma das antigas armas. Por ser uma nação insular, o Reino Unido transporta cerca de 95% de seus produtos pelo mar. Praticamente todas as importações chegam de navio, e grande parte viaja pelo canal, o que o torna uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Em 1972, após várias colisões graves, o primeiro esquema de separação de tráfego foi criado. Embarcações seguindo para o norte agora devem usar o lado francês do canal. Já o lado inglês é usado para seguir ao sul. Navios maiores se registram em um sistema de identificação automática que informa a guarda costeira o seu curso, destino e velocidade. Cruzando esta faixa de navios estão as balsas, que funcionam 24 horas por dia. De vez em quando, com permissão, nadadores também tentam atravessar o canal, o que é um feito de resistência extraordinária. Apenas 700 pessoas conseguiram. A rota leva nadadores dos penhascos brancos de Dover até Cap Griné, na França. A façanha pode levar de 7 a 27 horas, dependendo do tempo, da correnteza e dos horários dos navios. A jornada dos nadadores, assim como a de milhares de navios que atravessam o canal, é vigiada pela Guarda Costeira de Dover. Acima do porto fica o espetacular Castelo de Dover.
Conhecido como a chave da Inglaterra, o castelo defende o reino há mais de 9 séculos e é um dos fortes mais antigos da Grã-Bretanha. Próximo ao castelo, do lado da igreja, fica o farol romano ou Pharos. Do alto da edificação, uma fogueira era acesa todas as noites, guiando navios romanos que transitavam entre a Gália e a Bretanha para dentro do porto. Apesar de servir ao país desde o século XII, o castelo de Dover encerrou o serviço recentemente. Durante as guerras napoleônicas do século XVIII, foram cavados túneis sob o castelo para abrigar homens e suprimentos. Eles foram usados nas 2 guerras mundiais como centros de comando. Em 1940, foi daqui que a evacuação de soldados franceses e britânicos de Dunkerque foi conduzida. Mais tarde, durante a Guerra Fria, eles foram preparados para ser uma das sedes de governo regional do Reino Unido no caso de uma guerra nuclear. Debruçada sobre o castelo fica outra parte das defesas costeiras do Reino Unido, a estação de transmissão de Swingate. Ela foi uma das 5 estações que compunham um sistema chamado Chain Home. Completado em 1936, ele foi um dos primeiros sistemas de radares do mundo. Chain Home foi uma parte essencial dos esforços britânicos na luta contra a Alemanha nazista. Os radares detectavam bombardeiros alemães que se aproximavam pelo canal, dando um alerta antecipado à Força Aérea e ajudando-a a utilizar os soldados de maneira mais eficaz. As 3 torres treliçadas têm uma altura de cerca de 111 metros. Atualmente, Swingate é usada para transmitir rádio FM para a BBC. A alguns quilômetros ao norte fica o castelo de Walmer. Construído por Henrique VIII, ele fazia parte de uma cadeia de fortificações contra artilharia. Mais tarde, ele se tornou a residência do Duque de Wellington, que foi feito Lorde Guardião dos 5 Portos, uma posição honorária que remonta ao século XII. Turistas podem ver a poltrona onde ele morreu em 1852, bem como um par de Wellington Boots, as galochas inventadas por ele. Perto dali fica outro elo da cadeia de defesas costeiras de Henrique VIII, o Castelo de Deal. Construído em 1539, ele enfrentava a ameaça de invasão da Europa católica. O castelo se debruça sobre uma área de água coberta conhecida como os Downs, um local de agrupamento ideal contra uma frota invasora. O forte tem o formato de uma rosa de Tudor, o símbolo da família de Henrique. No centro do forte fica uma torre circular de 80 metros de diâmetro. Ela é cercada por 2 anéis com 6 bastiões, o que permite que as tropas defensoras atirem em todas as direções e controlem o acesso ao fosso seco. Este era um novo estilo de castelo militar, feito exclusivamente para defesa e ocupado por soldados. Finalmente, a viagem chega a Canterbury e sua extraordinária catedral. A Catedral de Canterbury data de cerca de 1070. Ela foi construída pelos normandos após Guilherme conquistar a Inglaterra. A catedral tem 160 metros de comprimento e sua torre tem 72 metros de altura. Canterbury é a sé do arcebispo líder da Igreja Anglicana. Foi lá que um arcebispo anterior, Thomas Becket, foi assassinado em 1170, a mando do rei Henrique II. Assim, esta magnífica catedral, iniciada pelos romanos, reconstruída pelos normandos e anexada ao longo dos séculos, é um símbolo tanto da conquista francesa quanto da identidade inglesa. Desde a Idade Média, ela é o destino final de peregrinos e visitantes, o que a torna o local perfeito para encerrar esta jornada.